Estadual de Saúde, a Alessandra Santana, para falar sobre a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid. Alessandra, bom dia e obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, nós que agradecemos, viu, a oportunidade de estar aqui falando com o público importante neste momento, né, de pandemia e principalmente falando deste assunto que é vacina. Realmente, Alessandra, a partir de agora, então, né, com a autorização do Ministério da Saúde para a aplicação da 4ª dose da vacina, primeiramente foram para as pessoas que tinham 50 anos ou mais, agora nessa semana já começou a imunização para as pessoas que têm 40 anos ou mais. Como que vai ficar o esquema vacinal dessas pessoas a partir de agora? Então, a recomendação do Ministério da Saúde, então, é ampliar, né, para 40 anos, a dose, a 4ª dose ou 2ª dose de reforço para a população dessa idade e também a população de 18 anos acima que tomaram a vacina, que iniciaram o esquema de vacinação com a do laboratório da Janssen, né, também tem orientação de vacina de reforço. Então, é importante as pessoas, a população, buscarem a unidade de saúde para fazer essa complementação. Então, as pessoas que já tomaram a dose de reforço 4 meses após essa data, deverá tomar a 4ª dose ou 2ª dose de reforço. E, Alessandra, qual vai ser a estratégia, né, adotada aí pela Secretaria Estadual de Saúde para a imunização desse público, né, dessa 4ª dose? Vocês esperam imunizar quantas pessoas? E a gente sabe também que há muitas pessoas que não estão, né, com o esquema vacinal completo e não podem, então, tomar essa 4ª dose. Diante dessa realidade, qual que é a estratégia aí que vai ser adotada pela Secretaria? Então, todos os municípios do estado de Goiás já estão orientados quanto à busca dessa população, né? Organizar estratégias para buscar essa população. Nós temos ainda muita gente que ainda nem tomou a primeira dose, nesse momento, né, que a gente vê os dados epidemiológicos subindo o número de casos, né? Nós não estamos tendo pico, mas a gente está vendo o número de casos aumentarem, de casos novos aí da doença. E nós ainda temos aqui uma proporção de pessoas que não tomaram nem a primeira. Eu trouxe aqui alguns dados só para vocês verem como é preocupante e como é importante que os municípios eles façam essas estratégias, busquem essa população e que a população saiba o quanto é importante estar imunizada. Olha, até o momento, 652.348 pessoas nunca tomaram nenhuma dose da vacina. Nós temos aqui a população de 50 anos, aquele que o Ministério já havia autorizado a fazer a dose, a 4ª dose. Nós temos aqui um total de 794.802 pessoas que estão com a dose sem fazer, né? Ou seja, a 4ª dose em atraso. Então, assim, a gente conclama aí a população, a gente alerta a população quanto ao aumento dos casos e quanto é importante vacinar. E para a gente estar realmente vacinado, a gente precisa ter todo o esquema completo. E o esquema completo precisa tomar as doses de reforço. Então, aquelas pessoas que já tiveram, né, iniciou o esquema, mas tem recomendação para tomar os reforços, seja o primeiro ou o 2º reforço, que elas busquem a unidade de saúde aí dos seus municípios para completar o esquema. E, Alessandra, desse total aí, né, 652 mil pessoas aqui em Goiás não tomaram nem sequer a primeira dose da vacina contra a Covid. Desse total, qual é o número também de crianças, né? A gente sabe que esse público a baixa adesão de imunização contra a Covid. Em relação às crianças e adolescentes, também dentro desse total que você acabou de mencionar, quantos, né, não tomaram também a primeira dose da vacina? Eu trouxe para vocês o percentual que nós estamos de crianças de 5 a 11 anos, nós vacinamos até o momento com primeira dose, né? 50,1%. Então, quer dizer, a gente está na metade da população ainda vacinada nessa idade, né? E de 12 a 17 anos, que são os adolescentes, com a primeira dose, nós atingimos no momento 87%. Então, as crianças de 5 a 11 anos está bem preocupante, né? Os pais precisam levar essas crianças para vacinar. Nós precisamos ter, no mínimo, 85% dessas crianças vacinadas para poder a gente dizer que realmente as pessoas estão protegidas.
Alessandra, você disse que a orientação da Secretaria é para que os municípios, né, busquem estratégias para ir atrás dessas pessoas, né, desse público que está com o esquema vacinal em atraso ou que não tomou nenhuma dose da vacina. Que tipo de ações são essas, estratégias? A gente teve algumas ações, né, o dia D já aconteceu. O que mais pode ser feito, né? A gente, desde o começo ali da aplicação da vacina contra a Covid, tem esse número alto de pessoas que não completam o esquema vacinal e nem sequer, né, tomaram, como eu disse, a primeira dose da vacina. É extremamente importante o envolvimento de todos os profissionais de saúde que estão na ponta, né, que estão lá dentro das salas de vacina, os agentes comunitários de saúde, a busca dessa população, né, ir atrás mesmo, mostrar, né, e sensibilizar, que o município precisa sensibilizar sua população quanto à importância da vacinação. Né? Então, assim, a gente sempre orienta esses municípios a colocarem em prática estratégias de sensibilização, busca da população, seja com carro de som, com rádio, televisão, tudo que eles têm, né, de alternativas dentro do município e tentar sensibilizar essa população quanto a essa importância. E lembrar a todos, aproveitar e lembrar a todos da importância de se cuidarem. A prevenção é a mais importante. Então, assim, a gente sabe que não é obrigatória a utilização de máscara, mas os municípios, a população dos municípios, elas, quando forem se aglomerar, idosos, gestantes, que esses utilizem, né, esses recursos, a utilização de máscara, álcool gel, para evitar estar aumentando o número de casos. Porque a gente ainda não está com a população toda vacinada. Então, nós só podemos abrir, né, vamos dizer, abrir a guarda quando a gente conseguir o maior número de pessoas vacinadas no nosso estado. Então, todos os municípios, toda a população Alessandra, precisa entender a importância de se vacinar. Sem dúvida, eu ia só reforçar isso, né? Você deu aqui o dado que é muito preocupante, muita gente que ainda não tomou nem a primeira dose, né? Isso é basicamente ainda negacionismo? Será que é um movimento, é uma ampliação do movimento anti-vacina? E aí eu estou perguntando para você mais no sentido mesmo da sua vivência nesse aspecto, né? Imagino que você, como profissional da saúde, tenha visto e lamentado ao longo dos anos um aparente crescimento desse movimento de quem nega a importância da vacina. Não só essa, mas outras também, né, Alessandra? Isso, importante falar isso, né? Então, notícias falsas, elas circulam muito aí, né, pelas nossas redes sociais, os nossos grupos, e infelizmente isso leva realmente a pessoa entender, né, achar que realmente vacina não é importante. Então, só saindo um pouquinho da Covid, aproveitando esse gancho, nós estamos hoje com a cobertura vacinal de todas as vacinas do calendário vacinal baixas. O que é uma cobertura vacinal baixa, né? As pessoas que precisavam, o número de pessoas que precisavam estar vacinadas, elas não estão. E principalmente as nossas crianças. Então, muitas doenças que já foram erradicadas no passado, elas provavelmente voltarão, como voltou, né, em 2019, o sarampo. Então, a gente precisa se cuidar e uma das estratégias mais importantes para evitar que essas doenças que são imunopreveníveis é a vacina, né? Então, os pais precisam ter como responsabilidade a saúde da sua família, levar a família para vacinar, né? A gente sabe, isso é conhecido há muitos anos, que as vacinas, elas são importantes, elas são de qualidade, são de segurança, não só a vacina Covid, como todas as outras que estão disponíveis aí em mais de 1.000 postos de vacinação pelo estado de Goiás, né? Então, assim, notícias falsas não podem circular, né? Quando recebermos aí uma notícia relacionada à vacina, busquem a origem, busquem a fonte antes de compartilhar, porque realmente esse movimento anti-vacina, ela cresce, vem crescendo até mesmo aqui no Brasil, a gente sabe que ela é maior fora do Brasil, mas a gente tem dados científicos, dados registrados, tão importante é a vacinação para evitar essas doenças, que são graves e que podem deixar sequelas e até mesmo morte. Alessandra, teve essa recomendação, então, do Ministério da Saúde, aplicação para pessoas com 40 anos ou mais, e em relação também a próximas faixas etárias, 30 anos ou mais, né? Quem já está nessa faixa etária aí, já tem 4 meses, né, mais ou menos, que tomou a terceira dose, a dose de reforço, já tem expectativa para quando essa faixa etária também vai ser ampliada a vacinação, a 4ª dose da vacina?
Então, o Estado de Goiás, ele segue as recomendações do Ministério, e na medida que o Ministério vai autorizando, né, ampliar os grupos, a gente não tem uma previsão certa, né, iniciou agora, né, está bem recente aí a autorização para vacinar essas pessoas, né, de 40 anos, mas a gente acredita que seja logo, né, vamos aguardar aí as informações do Ministério, e assim que a gente tiver essas informações, será divulgado para toda a população. Alessandra Santana, coordenadora de ações de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Bom trabalho para você. Obrigada pela oportunidade e espero que a nossa população se cuide, busque as vacinas, tá? Os profissionais estão na unidade de saúde aguardando de braços abertos para a gente evitar aí que esse Covid volta a fazer, né, os estragos que ele já fez, né, desde o comecinho da pandemia. Obrigada, bom trabalho a todos. Muito obrigada, Alessandra Santana, conversando conosco.